Hoje é o nosso devocional do dia 25 de julho de 2023 e vamos dar início à história de Jó. Você que está assistindo a gravação dessa live, lembra de curtir, de comentar, de compartilhar, chama os seus amigos, chama todo mundo para vir participar dessa live aqui hoje. Tá? Bom dia, Denis! Nossa, Denis, eu tava falando agora e pensando em você. Eu falei, meu Deus, Denis chegou de viagem ontem. Será que ele vai estar aqui hoje? Meu orgulho! Meu orgulho, Denis! Cadê a Dani, que pediu pra falar da história de Jó? Deixa eu colocar aqui. Meu povo, chamem aí seus amigos. Bom dia, Matheus. Bom dia. Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia. É isso aí, Denis. Gostei, hein? Você arrasou. Bem, enquanto eu vou falando aqui, vocês vão chamando. Chamem a Dani, ela pediu pra falar da história de Jó. Tem que estar aqui, né? Tem que estar aqui. Aê, Daniele, chegou. Bem, a pedidos, né? Ontem terminamos a Galeria dos Heróis da Fé e eu falei que quem quisesse que eu falasse de algum profeta, falasse o nome que eu iria falar. A Dani pediu Jó, né? E ontem um mentorado meu também pediu para que eu falasse de Isaías. Nossa terceira jornada de devocionais matinais vai se encerrar no dia 29, sábado. Então, vamos agora finalizar com Jó e Isaías, tá? Vamos começar com a história de Jó e depois entrar na história de Isaías. Bora lá! Todo mundo conhece a história de Jó, né? Que Jó foi testado. Muitas pessoas falam assim, a paciência de Jó. Eu quero ter uma fé igual a fé de Jó. Eu já falei aqui quando a gente estava falando de Abraão, né? Que eu prefiro ter uma fé de Abraão do que a de Jó. Não que, né? Não que a de Jó seja ruim, mas é mais dolorosa. Jó foi testado, Jó teve a sua fé testada na dor. E Abraão teve a sua fé testada no invisível, no novo que Deus, no chamado que Deus mandou ele, Deus chamou ele para fazer, né? E ele tinha que ir. Então, em comparação a nível de dor, a de Abraão é menos dolorosa do que a de Jó. E também fala-se muito sobre a paciência de Jó. Tem até um ditado, né? Nossa, haja a paciência de Jó. Só queria a paciência de Jó. Ué? Cocria a paciência, mulher. Cocria a paciência. Quanto mais você ficar repetindo que não tem paciência, menos paciência você terá. Então, bora lá. Jó faz parte... Jó não é um profeta, tá? Jó não é um profeta. Jó... Suzy, a fé de Jó estressa. Ai, minha gente, eu amo vocês. Eu amo vocês, sério. Ó, Jó, ele não é um profeta, tá? Profeta, como eu falei ali na Galeria dos Heróis da Fé, profeta é aquele que se levanta para dizer uma mensagem de Deus. Isaías é um profeta, mas Jó não era um profeta. O livro de Jó faz parte dos livros poéticos de sabedoria de Jó, tá? Aliás, o livro de Jó faz parte dos livros poéticos, dos livros de sabedoria. E o que significa esse livro de sabedoria? São livros que contam a história, né, de alguém, a história de um povo, ou até mesmo parábolas, de onde nós podemos extrair princípios e extrair ensinamentos para a nossa vida, tá? Bem-vindo, Arthur Lima Cabelos e Lisandra Anjo, sejam bem-vindos. Então, como a maioria das pessoas já sabem, Jó foi testado. E a vida dele, o livro dele mostra a luta que ele teve que travar,
né, a luta que ele teve que travar. Mas a história dele nos ensina muitas coisas, como por exemplo, o que você precisa fazer para poder passar por lutas. Tem momentos na vida que todos nós passamos por lutas iguais à história de Jó. E aí, dentro da história de Jó, a gente vai ter ali uns 4 personagens interessantíssimos, tirando ali Deus e Satanás, né? A gente vai ter ali 4 personagens que também existem em nossas vidas, que são os amigos de Jó e a mulher de Jó. Quando a gente está passando por determinadas dificuldades, às vezes a gente tem uns amigos da onça, né? Por isso que eu falo, toma cuidado com quem são as pessoas que estão ao seu redor. A gente tem ali uns amigos da onça que ao invés de ajudar, eles nos atrapalham, tá? E a gente vai estudar isso na história de Jó. Mas desde já, eu quero deixar aqui, 4 princípios. Pega papel e caneta. Cadê Rafael para anotar aí para vocês? Pega papel e caneta e anota aí 4 princípios, tá? De que quem já passou por lutas ou quem vai passar, precisa ter para sobrepassar. Primeiro, entender que Deus é soberano. Tô olhando para cá porque as minhas anotações hoje eu fiz no computador, tá? Primeiro de tudo, entender que Deus é soberano. Ele nunca perde o controle da história, tá? A resposta final, ela sempre vai vir de Deus. Vocês vão ver que Jó, ele vai comer o pão que o diabo amassou, cuspiu, passou requeijão. Mas no final, a resposta vai vir de Deus, tá? Então, primeira coisa, entenda que Deus é soberano. Não sei o que você está passando na sua vida hoje. Não sei o que você vai passar, não sei a luta que você vai travar, mas entenda uma coisa. Primeira coisa para você passar, Deus é soberano. Ele nunca perde o controle da história, tá? Ele nunca perde o controle da história. Mesmo que a situação esteja difícil, mesmo nos dias mais corridos, a resposta final vai vir dele. Lembra da história de Sansão, da história de Davi, da história de todos os caras da galeria dos heróis da fé que a gente estudou, que quando acontecia o caos, quando tudo estava perdido, Deus sempre tinha um plano de misericórdia, porque Ele é soberano, tá? Isso, aí você se agarra nessa verdade para você não perder a sua sanidade mental, nem a calma. Porque independente do que você esteja passando, Deus é soberano, Ele nunca perde o controle da sua história e a resposta final vai vir dele. Segundo princípio, dentro das lutas que a gente trava, nós iremos compreender a nós mesmos e os propósitos das nossas vidas. Quando a gente compreender a forma como Deus está agindo, tá? As lutas que a gente trava, elas nos permitem acessar a nossa real identidade. A força que estava escondida dentro de nós e a gente não sabia. E a gente não sabia que tinha. Toda luta que a gente trava vai sempre extrair o melhor de nós, tá? Por isso que é o que acontece quando você sai da zona de conforto. É o que acontece quando o caos se estabelece na sua vida. Você chora, você sofre, você sente dor, você, né? Acontece, mas você consegue extrair de dentro de você capacidades que estavam adormecidas, identidade que você não sabia nem que tinha, tá? Inclusive, eu queria até citar um exemplo de uma mentorada minha, né? Fazia um tempo que ela estava bem na zona de conforto. Quando foi em junho, o caos se estabeleceu na vida dela. Ela estava na zona de conforto. Eu, fulana, vamos, puxando. E ela ali querendo ficar na merda quentinha, na zona de conforto. Quando foi em junho, o caos se estabeleceu na vida dela. E foi no momento do caos, meus amores. Foi quando tudo parecia que estava perdido, que ela deu uma virada assim na vida dela. E pasme, fazia o quê? Uns 5 meses que ela queria bater uma meta. Ela bateu em junho. Por quê? Quando o caos se estabeleceu, foi um momento que ela foi quebrada no meio. E ela teve que olhar para dentro das capacidades que ela nem sabia que tinha. E aí começou ali, a ter paciência, a ter humildade, a ter gratidão, a fazer todas as tarefinhas que eu sempre falava para fazer e ela não fazia. Ela conseguiu alcançar o que ela tanto queria há meses,
dentro do caos, tá? Então, as nossas lutas, elas servem para compreender a nós mesmos. E é por isso que a gente tem que também ter gratidão. Terceiro, quando as lutas acontecem, tá? A gente acha que Deus, ele virou nosso adversário. Ou Deus esqueceu da gente. Ou ele tá com raiva. Só que você precisa entender que quando as lutas acontecem na nossa vida, Deus está lutando por você e não contra você, tá? Deus, ele não te abandonou. Ele tá lá na trincheira lutando por você e não contra você. Primeira coisa que a gente faz é: Deus, onde o Senhor está, que está permitindo que eu passe por isso? Tá ali lutando por você, criatura. Tá? Lembra disso. E quarto, por último e não menos importante, as batalhas, as lutas que você luta, as batalhas de fé, né? Você às vezes envolve teu marido, teu filho, né? Teu cônjuge, teu trabalho, envolve outras situações, outras pessoas, mas a batalha de fé é entre você e Deus e mais ninguém. Por que eu falo isso? Porque são pessoais. Não adianta ficar pedindo conselho a amigo. Vocês vão ver que Jó, ele vai ter 4 amigos ali. 3, às vezes, tem hora que dá uma bola dentro, tem hora que dá uma bola fora. Você não tem que estar chorando as pitangas para os teus amigos e se preocupando com o que eles vão pensar de você, não. É o momento que você vai para o silêncio, é o momento que você se tranca no quarto, é o momento que, se você vai falar com algum humano, você tem que falar com alguém que vai conseguir entender o que você está falando, não trazer juízo de valor e te orientar. E aí entra os mentores espirituais, os mentores, no caso eu, né? Ou psicólogos, psiquiatras, terapeutas, enfim. Alguém que saiba escutar o que você está falando e te orientar da maneira correta, tá? Porque se você for ficar chorando nas pitangas pros teus amigos, vocês vão ver o que acontece, tá bom? Estão preparados para entrar na história de Jó, meus queridos? Pega esses 4 aí, esses 4 princípios, escreve em letras garrafais e prega na tua geladeira, prega no teu banheiro, prega na cozinha, prega na parede do quarto, prega em todo canto que você puder. Pra quê? Pra você decorar, tá? Pra você decorar, pra quando você estiver passando por um momento de luta na sua vida, você lembrar, meu amor. Porque agora na live é tudo muito lindo, coraçõezinhos subindo aqui, foguinhos, né? Nossa, caiu moedinha, nananã. Mas na hora do almoço, você esquece. Na hora do almoço, quando acontece uma bomba lá no teu trabalho, o teu marido chega em casa contando uma bomba, ou teu filho te dá uma notícia ruim, você esquece, você esqueceu. Isso não é para esquecer, é para gravar na alma. Para quando você passar, porque você vai passar, assim como eu passo. Vocês acham que eu não tenho as minhas lutas também? É óbvio que eu tenho, tá? É para você lembrar. Porque é nessa hora que a gente precisa se valer da nossa fé. Beleza, meus amores? Estão prontos para embarcar na história de Jó? Vamos que vamos, então, aqui, ó. Jó, livro de Jó, capítulo 1. Detalhe importantíssimo que vocês precisam saber. A gente vai ler o capítulo inteirinho ali, ó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Presta atenção. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Vocês viram aqui? Jó era a prova do que eu falo. Jó era praticamente a prova daquilo que eu falo. Quando você está em sintonia com Deus, em conexão com a fonte criadora, você é próspero. Era um homem íntegro que temia a Deus e evitava fazer o mal. Era o homem mais rico do Oriente. Mas, Suene, por que Deus pegou Jó? Calma. Vida que segue. Ele era tão íntegro, que, olha só, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles.
Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha só o que Jó fazia. Ele não pedia perdão a Deus depois que sabia que alguma coisa errada tinha acontecido. Pelo contrário, ele realizava o holocausto de purificação por prevenção do pecado. Olha o nível, tá? Olha o nível de pureza, de temor a Deus, de dedicação a Deus que Jó tinha. Beleza? Aí, lá vai. Lá vem o babado. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com ele. O Senhor disse a Satanás. Satanás, gente, significa acusador, tá? Aquele que vem que furta, acusador. É a palavra Satanás, tá? Só para vocês saberem. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Por que que ele perambulava na terra e andava por ela? Porque a terra jaz no maligno, né? Vocês devem saber dessa parte. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Porque é isso que acontece quando você vive em conexão com a fonte criadora. Deus protege e abençoa em forma de prosperidade. Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Não toque nele no sentido de não ferir a vida de Jó, né? Ou seja, a partir deste momento, Deus permitiu que Satanás fizesse o que ele quisesse para testar Jó, mas não tirasse a vida dele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aí, lá vem os testes. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo, vinham na casa do irmão mais velho. Um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Primeiro teste, Jó perdeu os seus bens, tá? Ele perdeu os seus bens. Normalmente, tanto em teste quanto luta que você vai travar, a primeira coisa que você perde são bens materiais. Aí tem gente que fala assim, ai, Suene, não, perde a harmonia primeiro. Presta atenção, é o bolso que é afetado. Pode ir atrás. Ah, não, mas no caso, eu conheço uma pessoa que não foi o bolso, foi a mãe dela que foi para o hospital. E o dinheiro para pagar o hospital veio da onde? É o bolso, gente, que afeta, tá? Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caindo do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. O que sobrou já foi indo embora. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou e para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ou seja, começou a vir uma desgraça atrás da outra. Já perdeu os bens, perdeu os empregados, perdeu a possibilidade, a fonte de renda dele. Não obstante, perdeu os filhos, todos os seus filhos. Lembra de um detalhe, anota aí, ó. Anota aí, porque no final da história de Jó você vai cair duro. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Anote aí, ó. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas,
3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Anota esses números aí, que no final você vai ter uma surpresa dessa história, tá? Vou repetir. 7 filhos e 3 filhas, total 10 filhos. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E muita gente a seu serviço. Anota, guarda essa informação no final da história de Jó. Ela vai ser importante essa informação aí, tá? E ele perdeu tudo. Jó perdeu tudo. E era um atrás do outro. E você aí preocupado porque não tem ainda o dinheiro para pagar a fatura do cartão esse mês, né? Pois é. O que Jó fez? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Lembra que rasgar as vestes é sinônimo de revolta? Rasgar as vestes é sinônimo de revolta. Raspar a cabeça não é porque ele passou no vestibular, não. É sinônimo de mais revolta ainda. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Então, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. E aqui eu quero fazer um adendo. O que Jó fez? Ele adorou o Senhor. Existe uma diferença entre adorar a Deus e louvar a Deus. E a adoração a Deus, ela deve ser constante, porque nós adoramos a Deus por quem Ele é. Lembra do primeiro princípio para conseguir superar uma luta? Pois é, você tem que continuar adorando a Deus, pela soberania dEle, por quem Ele é. Nós louvamos a Deus pelas bênçãos que nós recebemos. E nós adoramos a Deus por quem Ele é. Quando você comete o pecado quando você comete o equívoco de deixar de adorar a Deus porque você não tem o que você quer ou você perdeu aquilo que você tinha, aí você comete um pecado. Porque você não está reconhecendo a soberania de Deus. E por isso, como Jó adorou a Deus, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. O que a gente faz, meus amores? Vamos ser honestos, né? O que a gente faz quando alguma coisa está ruim? Primeira coisa, ai meu Deus. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E outra coisa, Jó está sendo o exemplo, aqui, Jó está sendo o exemplo daquilo que eu sempre falo. Você tem que entender, uma pessoa que entendeu o poder da mente, ela não tem medo de perder bens materiais. Por quê? Ela entende como é que faz. Ela confia nele. Entendeu? Então, se ela perde os bens materiais, ela sabe que o mesmo Deus que deu pode dar de novo. Isso é fé, tá? Ela entende que o mesmo Deus que deu pode dar de novo. E quando você, porque perdeu bens materiais, entra em pânico, se desespera, fica preocupado e aí começa a desenvolver, inclusive, uma enfermidade, é porque você não reconhece a soberania de Deus. Você não reconhece a soberania de Deus e tua fé não está em Deus. Tua fé está nas coisas que Ele te dá. Eita! Essa foi forte, tá? Essa aí foi forte. Quando você perde, quando você permite que o teu humor seja influenciado pela ausência de coisas, pela ausência ou presença de coisas, principalmente materiais, você vibra ali na frequência de 125 Hz, que é apego, súplica. Quem tem apego é o caminho mais rápido para você poder ir para o inferno. Tá? Normalmente a gente não fala de inferno, mas vamos falar de inferno hoje. Quando você tem apego, é o caminho mais rápido e mais curto para você ir para o inferno. E o processo que você vive é o de escravização. A tua vida, a tua felicidade,
A tua realização vai depender da ausência ou não daquilo. Porque foi você quem decidiu vibrar nessa frequência. Tá? Então, Jó, essa atitude aqui é a atitude de quem solta. Que é aquilo que eu sempre falo. Ganhar ou perder tem que ser a mesma coisa. E vocês vão ver o que, é que vai acontecer com Jó no final de tudo. Depois que passar todo esse babado, toda essa luta dele, tá? Beleza. Aí lá vem a segunda aprovação de Jó. No outro dia os anjos vieram, capítulo 2. No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Achei que ele ia dizer, da casa do seu filho, Jó. Cadê? Reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Não satisfeito com tudo que ele tomou de Jó, aí ele vai na saúde. Ó, gente, a ordem sempre vai ser essa, financeiro, saúde e por último harmonia. Tá? É primeiro no financeiro. É o lugar onde vai primeiro. É por isso, meus amores, que Manifest Money se chama Manifest Money. Porque se o financeiro não tá legal, não tá indo como você tá, já é uma sirene aí tocando, alarmando para você cuidar na vida. Tá? Para você cuidar na vida e prestar atenção e começar a resolver as coisas que precisam resolver para que não passe para outras instâncias. Pode prestar atenção. É por isso que o Manifest Money se chama Manifest Money. Bora lá. O Senhor disse, não toque a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Gente, imagina a cena, imagina, olha só, o corpo do cara na ferida e ele com um caco de louça raspando, gente, imagina isso, se coçando com um caco de louça. Olha, eu não sei vocês, mas você ter ferida no corpo que coça. Eu já vi gente com atopia crônica assim, ó, terrível. Eu já acompanhei o sofrimento de pessoas assim, quando eu tava lá no Japão. Gente, dá pena. É sério, dá pena. A pessoa não consegue nem dormir. E aí, imagina a ferida entre os dedos. Você não consegue nem fazer assim, ó, porque se você fizer assim, estica o couro que tá aqui aberto e sai sangue. Você não consegue tomar banho, você não consegue lavar a cabeça, você não consegue nada, nem se limpar direito você consegue. E ele tava ali, ó, com um caco de louça, se raspando, sentado entre as cinzas, tipo, o cúmulo da sarjeta. Aí veio a sua mulher e disse, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Olha só, a pessoa que estava ali, às vezes não, quase sempre, 99,9% das vezes, às vezes quase sempre, a pessoa que está ali do teu lado é a pessoa que mais vai te puxar para baixo na hora que você precisa de alguém para te puxar para cima.
que nem a esposa de Jó tá puxando ele para baixo aqui agora. Tá? Presta atenção. A mulher dele, aquela que casou com ele para se tornar carne e sangue. O que está pensando? Amaldiçoa a Deus e morre. Que tanto sofrimento é esse que você vai suportar? E o que Jó falou? Tá louca, mulher? Não. Quer dizer que você só vai aceitar o bem? E quando é o mal você não aceita? Olha o tamanho da fé de Jó, meu povo. O cara já estava pobre. Já tinha perdido os filhos, os servos, todos os bens. Além de tudo, estava cheio de ferida no corpo. Olha o nível, né? Aí, como se já não bastasse, aí ele já percebeu, né, que a esposa dele era uma vampirinha, uma vampira energética ali, né? Que às vezes quase sempre, 99,99% das vezes, a pessoa que você mais espera que esteja ao teu lado. A pessoa que você mais espera que te apoie é a que vai tacar pedra em você. Mas nós temos amigos, cônjuges, né? Às vezes pessoas da mesma igreja iguais à esposa de Jó. Que quando você vai, às vezes, desabafar, você leva um balde de água fria. E aí, beleza. Não para piorar a situação, lá vem os 3 amigos de Jó. Ele faz Bildade e Zofar, tá? Sabe quando acontece uma desgraça, assim, uma coisa bem trágica, aí alguém pega e joga lá no grupo da família, e aí pronto, o tema da semana vai ser a desgraça de fulano. Mais ou menos assim, eles pegaram, fizeram um grupo de WhatsApp e jogaram lá, gente, vamos falar da desgraça de Jó. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Mas eles foram lá até Jó. Eles foram lá porque eles eram amigos, né? Vamos lá ajudar Jó tá passando por uma dificuldade. Mas aqui, quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo. E começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Gente, imagina, vocês já passaram por isso? Tá lá a pessoa, tá quase no leito de morte, tá arrombada, acabada, só o pó da rabiola. Aí vem uma pessoa para visitar ela, né? Vem uma pessoa da família ou um amigo visitar ali a pessoa. Aí quando a pessoa vem toda, né? Vem com um terço e a Bíblia na mão. Terço, Bíblia, água benta e tudo mais, para poder dar uma palavra de fé para essa pessoa, né? Aí entra no quarto, quando entra no quarto, entra assim, né? Meu Deus, o que fizeram com Foi praticamente os amigos de Jó. Eles foram na intenção de ajudar tudo ali, né? Galera, vamos ajudar Jó. Chegaram lá, eles agiram pior do que Jó. Nessa hora, meu amor, você não precisa de gente desse jeito do seu lado, não. Tem que botar esse povo pra correr. Vocês já viram isso? Não, sério, vocês já viram isso, gente? Eu tô descrevendo uma cena que eu já vi. Juro por Deus, eu já vi essa cena, tá? Eu já vi essa cena. A pessoa vai chegar lá. Obrigada, gente. Atriz total, obrigada. Recebo. Marquem aqui a Netflix, Disney Plus, Star+, Prime, Amazon Prime, todos para eles me contratarem, tá? Se não der certo a minha carreira como mentora, eu vou ser atriz. Não, gente, mas sério, vocês já viram? Eu já vi essa cena. E ó, foi com um líder religioso, tá? Foi com um líder religioso que foi no hospital para fazer uma oração para uma pessoa. E quando chegou no quarto,
a pessoa agiu desse jeito. E teve que sair, porque ficou toda se tremendo e não tinha inteligência emocional, mental, nem nada. Foi o que aconteceu com os amigos de Jó. Entendeu? E aí, o que acontece? Nessa hora, você tem... Eu vi uma cena dessas na minha frente no momento em que... Ixi, Maria. Eu mais precisava, olha só. Apoio e boas energias, exatamente. Exatamente. E aí, ó, o Denis vai saber muito, vai entender o que eu tô falando agora. Nessa hora, gente, esse tipo de gente, esse tipo de vibração é o que você menos precisa. Tem que botar pra correr, entendeu? Você tem que botar pra correr, é o que você menos precisa. E aí, eles passaram todos esses dias em silêncio, olhando pra Jó, assim. Sabe? Situação que você passa na vida e não sabe o que diz. É por isso que você tem que entender que as lutas, elas são travadas entre você e Deus. E mais ninguém. Escreve aqui, ó. Minhas lutas são entre eu e Deus e mais ninguém. Entre eu e Deus e mais ninguém. Tá? Aí, beleza. Passou todo esse tempo. Jó abre capítulo 3. Capítulo 3. Passou todo esse tempo. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: nasceu um menino. Isso aqui mostra, gente, sentimento de rejeição e abandono que às vezes a gente sente. O sentimento de abandono e rejeição que às vezes a gente sente quando tá dentro de luta. Tá? É isso que Jó fala aqui. Beleza? Vou correr aqui com o nosso tema de hoje. É isso que Jó fala aqui. E aí, quando a gente tá dentro de uma luta, né, que você não recebe apoio da esposa, não recebe palavra de ânimo dos seus amigos, não recebe nada, tá ali só você e Deus e mais ninguém, tem uma hora que você se sente abandonado. Mas essa é a primeira, depois de tudo, é o primeiro momento que Jó fala: meu Deus, pra que eu nasci pra sofrer desse jeito, né? E veja, estava perdurando isso. Aí, né, ele fala, né, resmunga lá, reclama. Aí Jó começa a reclamar, né? Porque ele não é Deus. Aí ele começa a reclamar. Aí ele faz o seu primeiro amigo, né? Aí ele faz o seu primeiro amigo começa a falar. Capítulo 4. Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode resfriar a palavra? Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu as mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado, sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu processo irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora qual foi o inocente que chegou a perecer. Quando os íntegros sofrem destruição, pelo que sei, pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Elifaz podia ter ficado calado. Sabe aquele tipo de... Eles ficaram calados, né, os três. Aí ele me abre a boca para falar isso aqui. Ué, Jó, não é você que fica aí entusiasmando a galera toda, fortalecendo todo mundo, e aí só porque agora você caiu, você vai ficar chorando nas pitangas? É mais ou menos, imagina tipo assim, ó, como se eu fosse Jó e vocês fossem os amigos de Jó, e você fala: ué, mentora, você não fica aí mandando todo mundo vibrar na frequência da alegria quando você tá passando por dificuldade? Você não vai vibrar na frequência da alegria também? Como assim? Olha o que ele faz. Abre a boca para dizer. E aí, não satisfeito,
Ele ainda dá uma indiretinha, né? Reflita. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que eu sei, quem cultiva o mal, semeia maldade, isso também colherá. Ele dá uma indireta. Tipo, Jó, o que você andou fazendo de errado para você receber isso? Né? Gente, isso acontece principalmente em igreja. Você chega lá no templo, né? Só que nem Jó tá acabado, dilacerado. E aí você chega na igreja para poder pedir uma orientação espiritual pro seu líder, ou para a sua célula, ou sei lá o quê. Aí, primeira coisa, olhos de julgamento. O que você andou aprontando? Porque pelo que eu sei, somente pessoas que, né? O que você fez? Hã? E aí aquilo começa a se espalhar dentro da igreja, dentro do lugar que você... Isso são os amigos dele. São os BFF dele. Por isso que você tem que tomar cuidado qual é a egrégora que você frequenta. Tá? E aí, gente, quando a pessoa passa por uma dificuldade, por uma luta, a primeira coisa que acontece, ela é julgada. Em todo canto, ela é julgada. Mas nem sempre as lutas que você trava é porque você fez uma coisa errada. Às vezes Deus está ali testando. Às vezes Deus está testando a sua fé. E aqui na história de Jó, nós vimos pelos bastidores que, porque não sei por qual motivo, talvez porque Jó tinha a fé forte demais. Ele foi, o Satanás viu a fé dele em Deus, né? E aí falou, vou testar isso daí. Foi pedir para Deus, Deus autorizou, só que não tocasse na vida dele, tá? Só que Deus não tocasse na vida dele. Então a gente sabe os bastidores aqui. Jó tá passando por um teste. Qual era o teste? Era para ver se ele ia blasfemar contra Deus. Entendeu? Então nem toda luta que a gente trava é porque você pecou, é porque você errou. Às vezes a tua fé só é grande demais e o diabo tá querendo tentar destruir. E tá fazendo ali uma brincadeirinha com você. Por isso que você tem que tomar muito cuidado quem são seus amigos, para quem você fala, como fala e o que fala. Porque eles podem não só trazer mais culpa para você, como ficar tipo um bando de Maria Fifi espalhando isso para todo mundo, instigando todo mundo a culpar e condenar. Sobre isso, gente, eu assisti um filme esse final de semana, 2, Nada a Perder, tem na Netflix. É a autobiografia do bispo Edir Macedo. Eu sei que há muitas controvérsias a respeito da história dele, mas, gente, o que acontece assim, uma coisa atrás da outra, de Deus fortalecendo a fé dele, né, é muito interessante. Se ele fez ou não fez o que a mídia diz que ele fez, não é da nossa conta. Não é da minha conta, não é da sua conta. Se ele fez o que a mídia diz que ele fez, ele vai prestar contas com Deus. Mas o filme é muito interessante, porque tem um momento lá da história da vida dele que parece Jó. É uma paulada atrás do outro, e quando ele tá se levantando, leva outra paulada. E vai outra paulada, e vai outra paulada, e vai outra paulada. E tem um momento que ele fala assim, a esposa dele chega pra ele e pergunta, como é que você tá? E ele lhe responde, olha, se eu não tivesse Deus no meu coração, eu já tinha dado um tiro na minha cabeça. E eu falei, cara, eu super entendo ele. Sabe? É bem interessante. Assistam despidos de qualquer preconceito, que vai trazer muitos insights pra vocês. Mas a gente precisa tomar muito cuidado quem são as pessoas que estão no nosso entorno. É por isso que a gente precisa entender que Deus, ele nunca perde o controle da nossa história, tá? E aí, beleza. Aí, né, além disso, acho que ele viu que tinha feito caca, falado que não desvia, e falou assim, ore a Deus, Jó, clame, vá pedir a Deus para lhe ajudar, né? Até que, né, aí Jó fica ali escutando ele faz,
E aí ele pega lá no capítulo 6, versículo 24, ele fala assim: Deus, me ensine e eu vou me calar. Mostre-me onde eu errei. Como dói as palavras verdadeiras, mas o que provam os argumentos de vocês, né? Tem hora que a dor é tão grande que a gente começa a comprar a ideia das pessoas que estão falando caraminholas pra gente. O Elifaz trouxe culpa pra ele, ele comprou a culpa e ele fala: Deus, onde foi que eu errei? Me mostre, me diga, eu vou mudar. Ali no versículo... no capítulo 7, no versículo 20, Jó chega a dizer assim para Deus: se eu pequei, que mal te causei? Ó tu que vigia os homens, por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Né? E aí Jó começa a reclamar, Jó começa a se sentir culpado. Por quê? Por causa da influência do outro lado, ele faz. Aí ele começa a esbravejar, a reclamar. Aí lá vem o Bildade. Me lembra de beldade. Essa beldade, tem umas beldades que chegam na nossa vida, né? Tem umas beldades que chegam na nossa vida, ao invés de ter empatia com a dor que Jó estava passando, não. Aí ele ainda vai dar, Bildade abre a boca para dar mais lição de moral. Ali, capítulo 8, versículo 8. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano, sem água crescer o junco? Não, mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mais depressa que qualquer grama. O que é que o Bildade está falando? Jó, aceita o processo. Tem que viver o processo, Jó. Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água, por acaso, cresce o junco? Mal cresce e antes de ser colhido, seca-se mais depressa do que qualquer grama. Jó tá falando praticamente, o Bildade aqui tá falando para Jó. Jó, aceita o processo, Jó. Oxi! Você não é aquele da fé voltar a Deus? Pois aceite o processo. Né? Se você quer ser realmente uma pessoa assim aos olhos de Deus, aceite o processo. A gente tem que aceitar o processo, gente, mas nem todo mundo está preparado para ouvir. Nem todo mundo está preparado para ouvir. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é empatia. Ó, eu dou um monte de SSA em vocês, mas eu só dou SSA quando eu sei que vocês estão preparados. Pode prestar atenção. Quando a pessoa tá caindo assim em frangalhos, que eu sei que se eu der um SSA nela ali, ela termina de se quebrar, eu não dou. Eu acolho, né? Eu dou amor, eu oro. Agora eu guardo o SSA. Quando chega na hora certa, eu... E aí a pessoa cresce. Aqui, Bildade tá fazendo uma coisa que não era hora. Não era hora por quê? O cara tava sentindo dor, o cara tava sofrendo. E aí, o cara tava ali sofrendo, o outro ainda me vem e joga a culpa em Jó, né? Ainda instiga a culpa em Jó, ele tá ali frágil. Ele tá ali frágil, sofrendo, doendo. Aí vem outro e fala: não, tem que viver o processo. Tá reclamando por quê, Jó? Não é você que fica falando para as pessoas para serem fortes, né? Aqui, ó. Falaram aqui: cadê a gratidão? Exatamente. Agradeça. Tem que agradecer. Tá? Tem que agradecer, né? E aí chega uma hora... ali no capítulo 12, chega uma hora que Jó também ele fica emputecido. Um fala uma coisa, outro fala outra.
Um é culpa, outro agradeça. Ninguém tem empatia. Nenhum deles chega para ter empatia com Jó. Aí o que Jó fala? Aí ele se levanta, né? Ué? Vocês não são o dono da razão? Sem dúvida, vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles os ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhes contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá, desde que os peixes do mar os informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? E em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida? A sabedoria se acha entre os idosos, a vida longa traz entendimento. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura dele. Despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz às luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as despreza. Priva de razão os líderes da terra e os envia a perambular no deserto sem caminho. Andam tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele os faz caminhar como bêbados. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica de meus lábios. Aí Jó se levanta para poder calar a boca deles, tá? Por quê? Porque eles estavam ali, cada um tinha uma, né? E aí Jó fala, resumindo aqui, Deus tem o controle de tudo. Vocês não são médicos, vocês eram para ser meus amigos, eram para estar aqui me apoiando. O que vocês estão falando aí que sabem, eu também sei. Então, meus queridos, me escutem. Me escutem. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Olha só. Se Deus viesse aqui agora e fizesse um checklist aqui com vocês, beleza? Tudo bem? Jó se levantou aqui, Jó se posicionou, tá? Jó se posicionou contra a voz dos seus amigos, faladores, julgadores, condenadores, com total falta de empatia para que eles ficassem no lugar dele e tivessem um pouquinho de empatia para o sofrimento de Jó. E aqui, nessa parte, Jó ensina que a gente também precisa fazer o mesmo às vezes. Você não é pinico para ficar aguentando um monte de M que as pessoas falam a seu respeito, a respeito do que você está passando, tá?
Se você, primeiro que eu não oriento você a falar com pessoas indevidas, mas se você abriu a sua boca e foi falar e você escuta coisas que não deve, se posicione. Não precisa faltar com respeito nem ferir a honra da outra pessoa. Mas você não é obrigado a ficar escutando um monte de M que vai contribuir para que a tua fé seja cada vez mais dilacerada diante do momento que você está vivendo. Lembrando que Deus é soberano, Ele nunca perde o controle da nossa história. Nas lutas a gente compreende sobre nós mesmos e das lutas que nós vamos travar. E quando as lutas acontecem, Deus está lutando por nós. E as nossas batalhas, elas são pessoais e intransferíveis. A gente tem que pegar, matar nos peitos e ir lá e fazer acontecer. Tá bom? Eu vou parar por aqui na história de Jó, mas amanhã a gente continua. E eu quero deixar aqui para você o meu desejo sincero de que no dia de hoje você possa olhar para as batalhas que você vive na sua vida, porque todos os dias a gente tem batalhas, desde as pequenininhas até as grandes, até as gigantes. E você possa lembrar que Deus está no comando de tudo, Ele nunca perde o controle. Tá? As lutas são pessoais e intransferíveis. E dentro delas você vai compreender algo sobre a tua identidade, sobre a tua capacidade. Você não está sozinho. Deus está lutando por você. Tá bom? Um beijo bem grande. Chamem mais gente. Tá quase terminando essa jornada de live. E amanhã a gente continua ainda na história de Jó, o paciente. Tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até amanhã.